Boa noite, amigos e amigas, quem já está inscrito no canal, quem ainda não está, espero que se inscreva, que dê o like, que compartilhe, para que essas palestras cheguem a mais e mais pessoas. Quando você dá o like, né, o YouTube está dizendo que vai para mais e mais pessoas. Olha, já aprendi isso no YouTube. Assistindo, né, porque a gente assiste muitas coisas, só é claro que eu assisto mais coisas boas do que ruins. E é isso que nós temos que fazer. Procurar assistir algo que vai somar na nossa vida espiritual. Agora nós vamos fazer a nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que nos encontramos aqui nesta casa espírita hoje, que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor. E que cada um de nós também sejamos atendidos de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus, em Jesus e na espiritualidade amiga, nos mentores espirituais desta casa, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E a nossa palestra da noite vai ser a boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Como disse Jesus, que faz mais mal o que sai da nossa boca do que o que entra. Porque o que entra está servindo para nosso alimento, para mantermos o nosso corpo, para a nossa vida orgânica. Agora, aquilo que sai vem do coração, mas não é do coração carne, não. É do coração sentimento, do coração intimidade. Então, nós estamos guardando dentro de nós coisas boas ou então coisas ruins. Então, quando fala assim, que da boca vai sair, o que sai da boca vai nos machucar muito mais do que o que entra, porque se nós estivermos emitindo boas palavras, bons sentimentos, isso vai fazer bem para todos nós. Mas se nós estivermos armazenando coisas ruins dentro de nós, da nossa boca só vai sair coisa ruim. Então, se nós estivermos armazenando bondade, compreensão, tolerância, paciência, renúncia, perdão, tudo isso vai nos ajudar. Isso é que vai sair então da nossa boca. Mas se nós estamos armazenando a raiva, a inveja, o ciúme, a tola vaidade, o egoísmo, isso vai fazer mal para nós e para aquele que está nos ouvindo. Uma palavra maldita, ela pode fazer muito mal para aquele que está ouvindo. Ela pode ferir, ela pode magoar e ela pode até matar. Então pensemos muito antes de falarmos, né? Temos que pensar muito antes de falar. Porque depois que nós falarmos, não tem como desfalar. Então da nossa intimidade vai sair aquilo que nós estivermos armazenando, que estivermos guardando dentro de nós. Eu acho que todos nós temos lá na nossa casa aquele quartinho do fundo, onde a gente guarda coisas ali que a gente nunca vai usar um dia. Daí um dia a gente resolve fazer uma faxina e joga tudo fora. Então vamos pegar esse nosso quartinho, essa nossa intimidade e fazer essa limpeza. Tirar de dentro de nós tudo aquilo de ruim que nós estamos armazenando dentro do nosso ser, da nossa alma. Não é o coração carne, quando a gente fala, a gente vai botar para fora tudo aquilo que vem do coração. Não, não é esse coração carne, não. Coração intimidade, coração sentimento. Aquilo que nós estivermos armazenando dentro de nós. Aí, de repente, você encontra aquela pessoa assim, aquele homem lindo, maravilhoso, mas quando ele abre a boca, dali sai uma bicharada, como diz o Raul Teixeira. Eu amo essa palestra do Raul Teixeira quando ele fala. Quando abre a boca, sai aquela bicharada, porque é o que ele está armazenando dentro dele. Só tem aquela casca bonita, aquele corpo lindo, escultural, né? Como se diz hoje, sarado. Na minha época, que eu já sou uma sessentona, a gente falava é um pão. Nossa, ele é lindo, ele é um pão. Aí hoje é sarado, é malhado, é tudo isso, né?
Então vai sair de dentro de nós aquilo que a gente estiver armazenando. Se forem coisas boas que estivermos armazenando, vai ser isso que vai sair. Mas se estivermos armazenando lá na nossa intimidade, no nosso quartinho, né, dos fundos, vai sair coisas ruins se nós estivermos armazenando coisas ruins. A mesma coisa com aquela mulher que de repente você vê linda, maravilhosa, e quando ela abre a boca também sai aquela bicharada. E às vezes a gente vê uma pessoa feia, horrível, né, tem aquela aparência feia, mas quando ela abre a boca e ela fala, ela se torna uma pessoa linda, maravilhosa. Por quê? Porque ela armazenou dentro dela os valores espirituais. Como disse Jesus, aqueles valores individuais, espirituais, individuais e intransferíveis. Não tem como eu, Mercedes, desenvolver um pouco de paciência, né? Desenvolver a minha paciência e transmitir um pouco de paciência para cada um de vocês que estão aqui. Não tem. Mesma coisa a inteligência. Não tem como eu distribuir uma parcela de inteligência, que eu já tenho inteligência. Então, mas esse é um conhecimento do Espírito. Então, aquilo que nós adquirimos em conhecimento, em experiência, nós não vamos perder jamais. Nós vamos voltar na próxima encarnação com esse conhecimento que a gente já adquiriu. Todo conhecimento, assim como toda virtude desenvolvida, que nós já temos desenvolvida, ela vai voltar conosco na próxima existência. Porque eu tenho amigas que falam, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, com 40, eu queria ter ela com 20. Eu falo, mas você vai ter 20 anos novamente, na outra encarnação. Tem a história de uma médica, de uma senhora de 78 anos, que estava fazendo medicina. E os mais jovens falaram para ela assim, mas por que a senhora está fazendo medicina com essa idade? A senhora não vai viver muito. Ela disse assim, eu estou me preparando para a próxima encarnação. Pode ser que nessa vou ficar poucos anos aqui na Terra, mas esse conhecimento que eu estou adquirindo, eu não perderei jamais. Então eu vou voltar para a Terra novamente, numa nova existência, vou vir médica, vou vir e vou me formar para médica e vou aproveitar esse conhecimento que eu já adquiri nessa atual existência. Então todo conhecimento adquirido, assim como toda virtude desenvolvida, nós não perderemos jamais. Então todos nós temos dentro de nós todas as virtudes a serem desenvolvidas. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem as características do homem de bem. Acho que vai ser o nosso próximo tema para a semana que vem. Nós vamos falar sobre as características do homem de bem, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Então, todos nós temos essas virtudes, essas qualidades dentro de cada um de nós. Só que nós temos que desenvolvê-las. Nós temos que desenvolver essas virtudes que estão latentes dentro de cada um de nós. E nós vamos desenvolvê-las ao longo do tempo. Não é de hoje para amanhã que uma pessoa vai ter fé, né? Ninguém tem fé de hoje para amanhã. A fé, ela é construída através do quê? Do estudo. O estudo espírita nos dá uma fé inabalável. É claro que a gente se abale sim com as coisas, a gente vai se abalar com os acontecimentos da vida, mas não tanto quanto aquele que não tem uma fé ainda raciocinada, porque a fé do espírita é uma fé raciocinada. Allan Kardec nos diz também aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando fala da fé. E ele diz que a nossa fé é raciocinada, a nossa fé não é uma fé cega. E a gente sempre fala que para você aceitar os princípios da doutrina espírita, que cada um de nós temos que passar pelo crivo da nossa razão. E o Emmanuel nos diz no livro O Consolador, na pergunta 361, que nós não temos que querer convencer ninguém a vir para a nossa religião. Que nós temos que fazer a nossa autoiluminação. Porque a nossa religião, ela é lida todos os dias no nosso rosto, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar, em todos os sentidos. Nós estamos sendo, talvez, o único evangelho que alguém está assistindo. Então, o Chico Xavier tinha esse cuidado. Ele falava, eu tomo muito cuidado com tudo que eu falo, com tudo que eu faço. Ele falou, porque eu posso estar sendo o único evangelho que essa pessoa está tendo condições de ver. Então, nós estamos sendo observados, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados.
Porque os nossos irmãos que nos acompanham, os desencarnados, quando são espíritos bons, eles vão nos dar bons conselhos. Mas quando são aqueles espíritos menos elevados, mais imperfeitos, eles vão ficar na espreita, nos vigiando. E eles conhecem as nossas imperfeições. E eles vêm, e a hora que nós damos uma vacilada, eles se aproveitam desse nosso vacilo e fazem com que nós reagimos de uma maneira que a gente não queria agir muitas vezes, influenciada por esses nossos irmãos. Então estaremos sempre acompanhados pelos bons espíritos, quando tivermos bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações. Estaremos acompanhados pelos maus espíritos, pelos espíritos imperfeitos, malfazejos, quando nós alimentarmos o mal, alimentarmos a inveja, a raiva, o ciúme, o tolo orgulho e a tola vaidade. A semana passada era para eu ter dito essa fala que eu vou falar agora, quando eu falei da palestra sobre o autoconhecimento, que às vezes você encontra com alguém assim e fala assim, meu esposo, eu conheço ele como a palma da minha mão. Não conhece não. A gente só conhece do outro aquilo que ele deixa a gente conhecer. O outro só vai conhecer da gente aquilo que a gente deixa ele conhecer da gente. A esposa, aí o esposo também fala assim, minha esposa eu conheço. Raul fala desse jeito. Conheço, a gente namora desde cedinho. Conhece não. Cada um só conhece do outro aquilo que o outro deixa a gente conhecer. Como eu contei na semana passada, daquelas duas amigas, que uma dizia que se fosse assaltada ela reagiria, a outra dizia que ficava paralisada. Aí passa um garoto e leva a bolsa daquela que disse que reagiria, ela ficou paralisada. E a outra que disse que ficaria paralisada saiu correndo atrás do garoto e deu nas costas dele com a bolsa, que ele soltou a bolsa da outra amiga. Então, ambas tiveram reação contrária ao que acabavam de afirmar. Então, nós não sabemos como nós vamos reagir diante de determinada situação. Então, nós temos que pensar muito naquilo que falamos, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos. Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Como está aqui na pergunta 843 de O Livro dos Espíritos, que nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de pensar, de decidir, de fazer e de agir. Porque se nós não pensássemos, nós seríamos uma máquina, e seríamos uma máquina perfeita, Porque o corpo humano, a mente é realmente uma máquina perfeita. Seria uma máquina perfeita se a gente não pensasse. Mas nós pensamos, nós falamos, nós agimos, nós somos influenciáveis, podemos nos deixar influenciar tanto pelos bons espíritos quanto pelos maus espíritos. Então, a semana que vem nós vamos falar sobre as características do homem de bem. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, a semana que vem falaremos sobre isso. Então, eu falei que a boca fala aquilo que o coração está cheio, mas é o coração sentimento, É a intimidade. Então vai sair aqui da minha boca, da boca de cada um de nós, aquilo que nós estivermos armazenando dentro de nós. Se forem coisas boas que estivermos armazenando, só sairá coisas boas. Se forem coisas ruins, sairá coisas ruins. Então vamos começar a partir de hoje a mudar essa nossa intimidade. Pensando bem, falando o bem e fazendo o bem sempre. Tem uma mensagem que lá fala: fazer o bem, pensar o bem e vivenciar o bem. É aquela bem passada, é uma história bem interessante que eu vou deixar para contar também numa outra palestra, tá? Que aí vai falar do conhecimento espírita, vai falar aqui da nossa transformação moral, que vem através do quê? Da nossa reforma íntima. A gente tem que se reformar, mas para a gente se reformar, a gente tem que se conhecer. Eu falei isso semana passada, E a chave do progresso individual é o conhecimento de si mesmo. Então nós temos que fazer como Santo Agostinho fazia todos os dias. Ele nos dá a dica na pergunta aqui 919A de O Livro dos Espíritos. Fazer como Santo Agostinho fazia todas as noites. Ele fazia uma revista
passava em revista tudo que ele havia feito durante o dia. Aquilo que ele tinha feito de bom, amanhã ele procurava fazer melhor. E aquilo que ele havia feito de ruim, ele procurava amanhã melhorar. Não fazer mais aquilo que ele havia feito de ruim. E todos nós praticamos no dia a dia coisas boas. Às vezes a gente dá um deslize, né, e não somos tão bons quanto deveríamos. A gente fala assim, será que eu estou tendo a paciência que eu deveria ter? Né? Será que eu estou compreendendo como eu deveria compreender? Será que eu estou tolerando como eu deveria tolerar? Será que eu estou renunciando quando às vezes a gente tem que renunciar? Porque às vezes nós temos que renunciar. Quando foi para mudar para Paranaíta, eu não queria vir para cá. Eu olhava no mapa, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu já viajei o mundo através do mapa, né? Através da televisão. Eu conheço o mundo através dos livros, através dos mapas. Então eu olhava no mapa e eu falava assim, eu nunca vou morar em Paranaíta. E olha onde eu vim parar? Em Paranaíta. Faz 24 anos que eu estou morando aqui em Paranaíta. Por quê? Porque com certeza já estava preparado pelo mundo espiritual de vir para cá e fundar a Casa Espírita de Paranaíta. Porque quando eu era solteira também, eu morava em Quatro Marcos, assim, pertinho da cidade, era 1 quilômetro da cidade. E o meu sogro tinha uma terra lá no Caeté, um lugar chamado Caeté. E eu falava assim, eu nunca vou morar no Caeté. Adivinha onde eu fui morar? No Caeté, quando eu casei. Aí depois, trabalhando na escola, professora fala com as mãos, né? Eu fui trabalhar na escola e eu olhava lá o mapa e via Paranaíta. Nunca vou morar em Paranaíta. Eu falava. E olha onde vim parar, Paranaíta. E aqui estamos nós. E eu estou muito feliz, né? Que aqui eu conheci a Jeane, minha amiga espírita, o Lucas, que começou com a gente. O Lucas é esse menino lindo, maravilhoso, que edita os vídeos para publicar no YouTube. O Lucas começou com a gente no grupo de estudo com 2 anos. No dia 17 de maio do ano de 2003. São datas que eu nunca esquecerei. Assim como a publicação de Livro dos Espíritos, que eu nunca esquecerei, 18 de abril de 1857. Nunca esquecerei essa data, porque esse livro, ele mudou a minha vida. Porque até então, eu sofri tanto com a questão do céu, do inferno, do demônio e da condenação eterna. Aí a doutrina espírita vem e me esclarece que não tem céu, que não tem inferno, que não tem demônio, que essa história de demônio foi criada pelos homens para dominar as pessoas. Porque vocês acham que Deus, na sua bondade infinita, ia criar um anjo e um demônio? Não ia. Deus criou-nos todos iguais, deu para todos nós o mesmo ponto de partida. A condenação eterna não existe, porque se ela existisse, Deus não seria perfeito, e Deus é perfeito em todos os seus atributos. Então, essa doutrina mudou a minha vida. Que, como diz Raul Teixeira, longe do espiritismo, ele diz, eu poderia ser um pervertido em todos os sentidos. E eu digo mesmo, eu poderia ter sido isso também. Mas eu descobri a doutrina com 14 anos. Hoje eu já estou com 62, já faz uns anos, né? Maravilha, né? Graças a Deus, 48 anos, né? Vai fazer agora, dia 8 de março de 1976, porque eu conheci a doutrina. Então vai fazer 48 anos. E eu mudei a minha vida. E eu sou feliz. Graças a Deus eu sou feliz, mas essa felicidade é uma construção minha, porque a felicidade é algo de dentro, não é algo de fora. Às vezes a pessoa está infeliz na cidade dela e ela vai embora para outra cidade achando que lá na outra cidade ela vai ser feliz, ela não vai ser feliz. Porque a felicidade não depende do lado de fora, depende do dentro, da sua intimidade, lá da sua intimidade, de que você estiver armazenando dentro de você. Aí vai depender se a gente vai ser feliz ou se vai ser mais infeliz. E no livro Céu e Inferno diz que a nossa felicidade ou a nossa infelicidade é inerente às nossas imperfeições. Então, quanto mais imperfeições nós tivermos, mais infelizes nós seremos. Quanto menos imperfeições tivermos, mais felizes nós seremos. Então, quanto mais virtudes desenvolvidas, mais felizes nós seremos. E cada um vai desenvolver a sua virtude. Não tem como
desenvolver a virtude do outro. Cada um faz o seu papel, assim como a sua transformação moral, cada um vai fazer a sua transformação moral, a sua reforma íntima, cada um tem que fazer a sua. Espero que tenha sido esclarecedora, tá? E agora nós faremos a nossa oração final. E na próxima semana, então, nós vamos falar sobre as características do homem de bem. Então, vamos à nossa oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu. E que neste momento, cada um de nós eleve o seu pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse passe, desse momento, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Também de todos os nossos irmãos suicidas. Vamos pedir a Jesus força e equilíbrio necessário para nós trilharmos o caminho da evolução moral. E que cada um de nós possamos sair daqui hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E que o amigo e mestre Jesus ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.